Olá pessoal, eu sou Rodrigo Capobianco, aqui da Faculdade Legale, e vou trazer para vocês uma super revisão acerca da matéria processo penal. Essa super revisão direcionada para quem fará o exame da OAB primeira fase. Então, espero e tenho certeza que essa superrevisão pode ser um diferencial na sua prova, porque passarei aqui dicas importantes dos assuntos mais recorrentes na prova da OAB, ok? Então vamos começar a nossa superrevisão tratando do tema inquérito policial. Então, o que é o inquérito policial? O inquérito policial é um procedimento administrativo, não é, que é cercado de sigilo e também inquisitorial e que visa buscar a materialidade e autoria acerca de uma infração penal. Quando nós tratamos e dizemos que inquérito é um procedimento administrativo, não é um processo, porque não existe uma relação jurídica, né? É um procedimento, uma sequência de atos que está a cargo da administração pública, mais precisamente da autoridade policial. Quem cuida do inquérito, quem preside o inquérito é a autoridade policial. O Ministério Público, ele atua bastante no inquérito policial, porque, segundo a Constituição, uma das atribuições do Ministério Público é fazer o controle externo da polícia. Dessa forma, tudo que a autoridade policial vai fazendo, vai submetendo ao crivo, ao critério ali do Ministério Público. Mas quem cuida do inquérito é a autoridade policial, ok? O inquérito, ele é cercado de sigilo, ou pelo menos ele deveria ser sigiloso. O artigo 20 do Código de Processo Penal diz que ele deveria ser sigiloso exatamente para manter a integridade, as possibilidades e linhas de investigação. Mas, muitas vezes, isso é ferido, né? A própria autoridade policial divulga fatos relacionados com a investigação que não deveria divulgar. Agora, muita atenção, o inquérito é sigiloso para todo mundo, menos para o investigado e o seu advogado. O investigado e o seu advogado têm direito a ter acesso a tudo que está materializado no inquérito policial. Tudo aquilo que consta do inquérito policial, o advogado tem acesso. Aquilo que ainda está em diligência, que ainda não se completou, que não consta materializado no inquérito, aí não tem acesso. Esse acesso pode ser feito até mesmo sem procuração, salvo nos casos que correm em segredo de justiça, aí é necessária a procuração. Por conta disso, tem até uma súmula vinculante, que é a súmula 14. Se é vinculante, é claro que é do STF, ok? Não é sigiloso nem para o juiz, nem para o promotor também. Muito bem. Além disso, o inquérito policial, ele tem a característica de ser inquisitório, né? O que é inquisitório? É que não existe o contraditório na fase de inquérito. Na verdade, o inquérito é a visão do delegado. O delegado é que define quais as linhas de investigação, o que ele vai fazer. O advogado pode ter participação na fase do inquérito? Sim, pode ter participação, mas a participação é muito passiva. Ele pode até requerer coisas no inquérito policial, mas o delegado não tem obrigação de cumpri-las, salvo o pedido de perícia, de exame de corpo de delito no investigado, que aí é uma diligência que não pode ser negada pela autoridade policial, ok? Bom, o advogado participa passivamente, como eu disse, e por isso as provas colhidas na fase de inquérito devem ser refeitas em juízo, salvo aquelas provas que são irrepetíveis, as provas cautelares e as provas antecipadas. Uma prova irrepetível é aquela, por exemplo, um documento. Você tem um documento no inquérito, você não precisa criar outro na fase judicial. O documento juntado na fase do inquérito, ele vale em juízo. Assim como uma prova cautelar, uma busca e apreensão, uma interceptação telefônica que foi feita na fase do inquérito, ela tem validade na fase judicial, bem como as provas ditas antecipadas. Umas outras provas precisam ser refeitas para passar sobre o crivo do contraditório, ok?
Muito bem. Em regra, no inquérito não há nulidade. Não há nulidade por quê? Porque não existe o contraditório. Na medida em que não há o contraditório, não há de se anular o procedimento. Mas hoje em dia há uma exceção e uma nulidade no inquérito, que é exatamente no interrogatório do investigado na fase de inquérito. Diz o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil que quando o investigado é ouvido na fase de inquérito, ele pode ter a presença do seu advogado, não é, sob pena de nulidade, isso se ele tiver advogado, e que poderá, inclusive, fazer perguntas, não é, sob pena de nulidade. Então, temos aí uma nulidade, né, possível na fase de inquérito, sim. Perfeito? Bom, os objetivos do inquérito é buscar a materialidade e a autoria acerca de uma infração penal. Materialidade é a certeza de que ocorreu a infração, é o que se busca, e também a autoria, quem foi o seu autor. Não se busca provas, né? Até pode-se conquistar provas, mas o mais importante é que tenha pelo menos indícios de autoria. Ok? Esses são os objetivos do inquérito policial. A propósito, em processo penal, toda vez que se fala de fumus boniuris, fumaça do bom direito em processo penal, significa materialidade, indícios de autoria. Portanto, o que busca o inquérito é a fumaça do bom direito, ou seja, materialidade e indícios de autoria, ok? Bom, uma mudança importantíssima trazida pelo pacote anticrime foi no artigo 3º do CPP com a criação do juiz de garantias. Juiz de garantias que ainda não tem aplicabilidade, essa aplicabilidade está suspensa pelo STF, para que o Poder Judiciário possa se adaptar à nova lei, porque a criação do juiz de garantias demanda uma mudança na própria estrutura do Poder Judiciário, né? Bom, mas de qualquer forma é lei e regra e pode cair na sua prova. O juiz de garantias basicamente é o juiz que cuidará da fase de inquérito. Todos os assuntos que são delineados na fase de inquérito devem ser submetidos ao juiz de garantias. Então, é ele que vai decidir tudo na fase do inquérito, inclusive podendo decidir pelo trancamento do inquérito. É possível trancar o inquérito quando o inquérito for absolutamente desnecessário. E também cabe ao juiz de garantias decidir se recebe a denúncia ou queixa. A sua atividade vai até esse momento em que ele vai decidir se recebe a denúncia ou queixa. Quando ele receber, se ele receber, acaba a sua atividade e os autos, então, passarão para o juiz de conhecimento, que é o juiz de instrução e julgamento, né? Uma questão interessante sobre o juiz de garantias é que o juiz do conhecimento, o juiz de instrução e julgamento, não terá acesso aos autos do inquérito policial, que ficarão guardados lá no cartório do juiz de garantias. Ele só terá acesso às provas não repetíveis, cautelares e aquelas antecipadas, aí sim ele terá acesso, porque essas provas não precisam ser refeitas em juízo, ok? Bom, uma regra importante aí do juiz de garantias. Quando o inquérito termina, né, qual é o destino do inquérito? Ele depende se o inquérito é de ação pública ou de ação privada, porque se o inquérito for de ação privada, ele ficará à disposição da vítima, que poderá tomar alguma providência, ingressar com ação ou não. Se o inquérito for de ação pública, vai para o Ministério Público. E aí o Ministério Público poderá requerer novas diligências, ele pode oferecer a denúncia, não é? Ou, né, se ele entender que tem materialidade de autoria, ele pode oferecer a denúncia ou propor um acordo de não persecução. O acordo de não persecução também é uma novidade trazida pelo pacote anticrime e é possível para crimes que não tenham violência ou grave ameaça, que não sejam do juizado especial criminal, que não envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher e que tenham pena mínima de até 4 anos, menos que 4 anos, inferior a 4 anos. Se a pena mínima
for inferior a 4 anos, não for com violência ou grave ameaça, não for violência contra a mulher, também não for GCRIM, então, e outras regrinhas, pode ser feito o acordo de não persecução, né? Ao invés de entrar com a ação, faz um acordo em que o agente terá que cumprir ali antecipadamente uma pena, mas continuará primário e de bons antecedentes. A outra alternativa é que o promotor, ao final do inquérito, entenda que não há materialidade ou que não há autoria e, por isso, ele determine o arquivamento. Determine por quê? Porque hoje em dia, antigamente, antes do pacote anticrime, uma vez que o promotor pedisse o arquivamento, o juiz poderia confirmar isso e ir para o arquivo, ou então o juiz discordar e subia para o procurador-geral, né, de justiça, que seria o chefe do Ministério Público. Pela regra do pacote anticrime, ao requerer o arquivamento, naturalmente isso vai ser decidido por um órgão superior do Ministério Público, né, se é caso realmente de arquivamento ou se é caso de ação penal, né? Então essa revisão será automática, inclusive a própria vítima é intimada e pode também recorrer ao órgão superior do Ministério Público para que aquele procedimento não seja arquivado, né? São regras novas trazidas pelo pacote anticrime. Ok? Muito bem. Outro tema importantíssimo para a prova é a questão da ação penal. Nós temos dois tipos de ação penal, ação pública e privada. Quando se fala de ação pública, está a cargo do Ministério Público, é ele que entra com a ação, não é? E é a grande maioria dos casos, diria eu, 99% dos casos é de ação pública. Pouquíssimos casos, casos muito particularizados, que não interessam as questões públicas, são de ação privada. E aí a vítima é que tem que entrar com a ação. Poucos casos, 1% dos casos, vamos dizer assim. Quando a ação for pública, o Ministério Público oferece uma petição inicial chamada denúncia. Quando a ação for privada, a vítima oferece uma queixa, ou queixa-crime. Ambas são petições iniciais, né? E como todas as petições iniciais, tem lá os seus requisitos próprios. O artigo 41 do CPP trata disso. E uma denúncia ou queixa precisa ser bem feita sob pena de rejeição por inépcia. Ok? Então tem que seguir os requisitos lá do artigo 41. Elas são praticamente idênticas. A única exceção é que a queixa-crime, diferentemente da denúncia, deve vir acompanhada de uma procuração com poderes especiais. Esse é o grande diferencial da queixa-crime. Quando a ação for pública, a ação pode ser pública incondicionada ou condicionada. Incondicionada porque independe da vontade de qualquer pessoa. Cabe ao Ministério Público decidir se entra ou não entra e pronto. Agora, a ação pode ser pública condicionada. Condicionada a quê? Uma autorização. A ação pode ser pública condicionada à representação por parte da vítima, uma autorização por parte da vítima, ou a uma requisição do ministro da Justiça. Em alguns casos, o ministro da Justiça pode autorizar o Ministério Público a atuar. Ok? Muito bem. Quando a ação for privada, eu disse a vítima que entra com a queixa, né? E nós temos dois tipos de ação privada. A ação privada propriamente dita ou exclusivamente privada, aquela em que a lei diz procede mediante queixa. E também a ação privada subsidiária da pública, aquele caso em que a ação era pública, estava a cargo do Ministério Público, porém o MP perdeu o prazo para oferecer a denúncia e aí surgiu para a vítima o direito de ingressar com uma queixa. Então aí aquela ação que era pública pode se tornar privada. Muito bem, quando estamos falando de ação penal e estamos falando da vítima, então a vítima tem importância em dois momentos, quando ela entra com a queixa ou quando ela oferece representação, quando ela autoriza o MP. O legislador deixou essas duas atitudes para a vítima, mas deu um prazo para executar. Então, a vítima tem o prazo, em regra, de até 6 meses para ingressar com a queixa ou para oferecer a representação. E se
passar esse prazo, ocorrerá um fenômeno chamado decadência, ou seja, decairá do direito e ocorrerá a extinção da punibilidade do agente, ok? A regra geral é essa, 6 meses. 6 meses a contar do conhecimento da autoria, quando a vítima ficou sabendo quem é o autor. Mas nos crimes contra a propriedade imaterial, esse prazo é de apenas um único mês, né? 30 dias para ser mais exato, ok? Muito bem. Também vale destacar que uma vez que a vítima ofereceu a representação, ela pode voltar atrás e desautorizar o Ministério Público, desde que o MP ainda não tenha oferecido a denúncia. Enquanto o MP não oferecer a denúncia, a vítima pode se retratar e desautorizar o MP. Nos crimes que compõem a lei, nas infrações, né, de violência contra a mulher, previsto lá na Lei Maria da Penha, é possível também a retratação, só que essa retratação deve ser feita de uma maneira especial, na presença do juiz, após a manifestação do Ministério Público, né, numa audiência especificamente voltada para aquilo e antes do recebimento da denúncia. Mas é possível a retratação também nos casos da Lei Maria da Penha. É muito importante gravar isso, ok? Muito bem. Outro tema importantíssimo é a questão da competência. Competência é um dos assuntos que cai na prova. E nós temos diversas regras de competência. Não é uma única regra, são várias regras que se entrelaçam. A competência em razão do lugar, da pessoa, né? E outros assuntos mais. Então, quais são as principais competências? A primeira é a competência em razão do lugar, a competência territorial, né? Em regra, o lugar competente para se processar alguém é o lugar em que o crime se consumou. É o lugar da consumação. Há exceções, né? Há casos que não seguem a consumação, como é o caso da tentativa, porque o crime não se consuma, né? Porque é uma tentativa, então é o lugar do último ato de execução. Ou quando o crime se consuma num país estrangeiro, né? Se o crime se consumar num país estrangeiro, será o último ato de execução praticado no Brasil, ou se não foi praticado nenhum ato no Brasil, a capital do estado em que o acusado tem endereço no Brasil. E se ele não tiver endereço nenhum, é a capital federal, é Brasília, Distrito Federal. Nos crimes contra a vida também, não é o lugar da consumação, e sim o lugar da atividade, o lugar que atirou, e não o lugar que a vítima morreu, né? Então, são algumas exceções aí importantes de serem colocadas. No GCRIM, nas infrações de menor potencial ofensivo, há uma regra que o lugar competente é o lugar em que o crime foi praticado. Guardem essa expressão, lugar em que o crime foi praticado, tá? Então, temos essa regra aí de competência. Agora, atenção, às vezes o crime se consuma em mais de um lugar. Por exemplo, um crime permanente, uma extorsão mediante sequestro, em que a vítima ficou privada da sua liberdade em cativeiro numa cidade e outra cidade. Consumou nos dois lugares. Toda vez que você tiver dois lugares igualmente competentes, então guardem isso. Prevenção. O lugar competente será o do juiz que tomou conhecimento primeiro e que se manifestou primeiro. Prevenção. Ok? Guardem isso. Sempre a regra de prevenção é importante. Agora, às vezes, nós não sabemos onde consumou. Não sabemos, né? Não temos a noção teórica, né, de onde consumou o crime. Aí o lugar competente será o lugar do endereço do acusado. Nos crimes ali que são de ação privada, nós temos o foro de opção. Crimes de ação privada, o querelante, a vítima, pode optar ou pelo lugar da consumação ou pelo endereço do acusado. Essas são as regras mais importantes de competência e que dizem respeito à competência territorial. Mas, como eu disse, tem competência de outra forma, competência pela matéria, por exemplo, que são as justiças especializadas. Nós temos a justiça genérica, às vezes o juiz é uma vara, nem é criminal, é distrital, cuida de todos os assuntos, mas na medida em que nós vamos para comarcas mais avançadas, temos justiças especializadas que prevalecem sobre a justiça geral. Então, o juizado especial criminal
para o GCRIM, para as infrações de menor potencial ofensivo, o júri para os crimes dolosos contra a vida, a vara da infância e juventude para menor infrator e assim por diante. Uma mudança interessante aqui, né, de competência se dá em razão da competência da Justiça Federal e Estadual. A competência da Justiça Estadual é sempre residual, pessoal. Então, primeiro nós precisamos ver se a competência é da Justiça Federal. E se não for da Justiça Federal, sobra o resíduo, tudo que sobrar da Justiça Federal será julgado pela Justiça Estadual. Competência residual. E a competência da Justiça Federal está na Constituição Federal, no artigo 109. Basicamente, são os crimes que têm interesse da União, né, porque envolve patrimônio, envolve funcionários públicos, envolve autarquias federais como o INSS, envolve empresas públicas federais, como é o caso da Caixa Econômica Federal. Então, esses são crimes federais. Todas as vezes que envolver aí o interesse da União. Muito cuidado com a questão Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal. Crimes contra a Caixa Econômica Federal. Crimes contra o Banco do Brasil, a competência é estadual. Também será de competência da Justiça Federal os crimes transnacionais, aqueles que envolvem mais de um país, contrabando, descaminho, tráfico internacional de drogas, etc. Também será da Justiça Federal os crimes contra a organização do trabalho, os crimes contra o sistema financeiro, né? E também, pessoal, aqueles crimes praticados a bordo de aeronaves e embarcações. Vale destacar, quando se fala de contravenções, as contravenções nunca são federais. As contravenções são sempre julgadas pela Justiça Estadual. Né? Muita atenção a isso. Quando se fala de competência pela prerrogativa da função, estamos falando de pessoas especiais, o foro privilegiado. Né? Então, muitas pessoas que estão à frente dos três poderes, né, ali, tanto no poder judiciário, executivo, legislativo, eles têm competência por prerrogativa da sua função. Então, muitas pessoas são julgadas pelo STF, de acordo com as regras do 102 da Constituição, para o STJ, 105 e assim por diante. Bom, aqui o que eu gostaria de lembrar são alguns fatores. Primeiro, geralmente a competência é de algum órgão que esteja um pouco acima do cargo que a pessoa ocupa. Então, por exemplo, o governador do estado, ele administra o estado, ele será julgado pelo TJ do estado que ele administra? Não, um pouquinho acima. Então, qual que é? O STJ. Então, o governador é julgado pelo STJ. Já o ministro do STJ é julgado pelo STF. O prefeito, ele não administra o estado, então ele é julgado pelo TJ, ou se for um assunto federal, pelo TRF. Né? Ou seja, um pouquinho acima. Essa é uma regra importante para você guardar, né, ali para prova. E lembrando que vereador não tem prerrogativa da função. Ok? Bom, tem muitas outras regras de competência, mas essencialmente para essa nossa revisão, esses são os assuntos, sem dúvida nenhuma, prioritários. Outro assunto prioritário são as prisões provisórias. Prisões provisórias, como é que é isso? Bom, então, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, alguém pode ser preso. Ah, mas espera aí, não tem o princípio da presunção de inocência? Sim, tem o princípio da presunção de inocência. Só que a prisão provisória também está prevista na Constituição. E essas garantias constitucionais precisam ser analisadas dentro de um contexto. Então, mesmo a pessoa sendo presumidamente inocente, ela pode ser presa durante o processo, claro, por exceção. Nós temos, olha só, tínhamos 3 espécies de prisão provisória, agora temos 4, porque o pacote anticrime trouxe mais uma regra aí. Então, quais são as espécies de prisão provisória? A prisão em flagrante, a prisão temporária, a prisão preventiva. E qual é a quarta que o pacote anticrime criou? A prisão decorrente da sentença
condenatória no tribunal do júri, em que a pessoa pode ser presa mesmo antes do trânsito julgado por ter sido condenado no júri. Isso é uma grande novidade trazida ali pelo pacote anticrime, né? Então essas são as espécies de prisão provisória. Basicamente, prisão em flagrante. Flagrante é a única das espécies de prisão que não é determinada por uma autoridade judiciária, a rigor qualquer pessoa pode prender, né? Qualquer um do povo pode, a autoridade policial e seus agentes devem prender quem estiver em estado de flagrância. O estado de flagrância está no artigo 302 e basicamente é estar cometendo, acabou de cometer a infração, é perseguido após cometer a infração ou é encontrado no momento posterior com instrumentos, armas ou objetos que façam presumir ser ele o autor do delito. Esse é o estado de flagrância que permite a prisão em flagrante. Já a prisão preventiva é uma prisão determinada pela autoridade judiciária. E uma questão curiosa, né? A autoridade judiciária, ela só pode determinar a prisão preventiva a requerimento, tem que ser a requerimento da autoridade policial ou da autoridade do Ministério Público, mas a requerimento, né? E a prisão preventiva, ela é decretada quando houver materialidade, indício de autoria, tem que ter materialidade, indícios de autoria, né? E também quando houver uma necessidade premente de cerceamento da liberdade. Necessidade essa que se dá pela garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal, para assegurar a aplicação da lei penal ou, no caso, de descumprimento injustificado de uma medida cautelar prevista no Código de Processo ou de uma medida protetiva de urgência prevista na Lei Maria da Penha. Basta um desses motivos, linkados à materialidade e autoria, que já permite a decretação da prisão preventiva. Agora, um detalhe: em regra, não se decreta a prisão preventiva quando o crime tem pena de até 4 anos. Se a pena máxima é até 4 anos, não se decreta a prisão preventiva, né? Quando se fala de prisão temporária, é uma prisão decretada exclusivamente na fase de inquérito, né? Porque o objetivo da prisão temporária é auxiliar a investigação de crimes graves. Então, a prisão temporária não é para qualquer crime, são para crimes graves e aqueles crimes graves que estão previstos na lei de prisão temporária. Crimes graves, né, pessoal? Hediondos, crimes que têm violência, crimes graves. Furto não cabe, estelionato não cabe, mas roubo, homicídio, estupro cabe, crimes graves para prisão temporária. A prisão temporária é decretada a requerimento da autoridade policial ou do Ministério Público, não é? Por um prazo determinado, que em regra é de 5 dias, que podem ser renovados por mais 5 dias, e para os crimes hediondos ou equiparados hediondos, 30 dias, que podem ser renovados também por mais 30 dias. Isso é a prisão temporária só na fase de inquérito, não se esqueçam disso. E a quarta e última prisão provisória, então, criada pelo pacote anticrime, alterando o Código de Processo Penal, dizendo que quando uma pessoa é submetida ao Tribunal do Júri, o plenário do júri, ela é condenada a uma pena de 15 anos ou mais, ela deve ser presa. Independente de ser primário, de bons antecedentes, não é necessário que tenha os requisitos da prisão preventiva, não é prisão preventiva. O motivo da prisão é ter sido condenado a 15 anos ou mais. Guardem isso. Júri foi condenado a 15 anos ou mais, prisão imediata. Claro que isso me parece que será objeto de muita contestação nos tribunais, mas é a regra estampada e trazida pelo pacote anticrime. Correto? Muito bem. Falamos da prisão, vamos falar um pouco da soltura, né? Uma das grandes novidades trazidas pelo pacote anticrime, e que já estava em aplicação, mas não pelo Código de Processo, e sim por regras do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, é a audiência de custódia, que é uma grande oportunidade de soltura do réu. Bom, o Código de Processo diz que quando uma pessoa é presa em flagrante, né, o delegado de polícia tem o prazo de 24 horas para encaminhar cópia do auto de prisão em flagrante para a autoridade judiciária. Aí veio o pacote anticrime e diz, não só
cópia em 24 horas, mas tem que apresentar o próprio preso numa audiência, chamada audiência de custódia, em que averiguará a regularidade da prisão em flagrante, né? E a necessidade da prisão. Então, quando temos audiência de custódia, não é para instruir, não é para criar provas ali, não, nada disso, né? E sim apenas para analisar a prisão. O juiz, na audiência de custódia, tem 3 alternativas. Ele pode relaxar a prisão, que for ilegal, ele pode considerar que aquela prisão é ilegal, que não é estado de flagrância ou que teve um erro ali, e relaxar a prisão. Ele pode converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, e para isso ele precisa ter os elementos da prisão preventiva, ou na falta de motivos para decretar a prisão preventiva, ele pode conceder a liberdade provisória. Então, se eu perguntar para vocês quais são os requisitos da liberdade provisória, vocês me responderiam que é a ausência de requisitos de prisão preventiva. Por quê? Quando o juiz não tem motivos para decretar a prisão preventiva, ele concederá a liberdade provisória. Compreendido? Isso na audiência de custódia criada ali pelo pacote anticrime. Há algumas regras importantes trazidas pelo pacote anticrime, por exemplo, da necessidade de sempre reavaliar a prisão preventiva de ofício, né? Passados 60 dias ali, a autoridade judiciária tem que rever se aquela prisão preventiva ainda continua necessária ou não, né? Tem algumas regras importantes. Uma mudança que não foi trazida pelo pacote anticrime anterior, né, é a possibilidade da prisão preventiva domiciliar, hein? Cuidado, hein? Então a prisão preventiva decretada, necessária, prisão domiciliar, a prisão preventiva pode ser cumprida domiciliarmente, quando o agente for maior de 80 anos ou tiver uma doença grave, esteja gravemente debilitado por uma doença, ou quando for responsável por um deficiente ou um menor de 7 anos, né, de 6 anos, né, ou quando for uma mãe que tenha filho de até 12 anos, menor de 12 anos, ou na ausência da mãe, o pai que tenha um filho de até 12 anos. Aí a prisão preventiva pode ser domiciliar. Não será domiciliar quando o crime tiver violência ou grave ameaça ou quando a vítima do crime for o próprio filho. Mas é possível essa prisão domiciliar, prisão preventiva domiciliar. Também é possível a concessão de medidas cautelares alternativas à prisão. Então, ao invés do sujeito ir preso, talvez ele tenha que cumprir algumas medidas cautelares alternativas, como é usar tornozeleira, né, ficar impedido de sair às ruas no período noturno ou em fins de semana, ou reter o passaporte, ter que depositar valor de fiança. Isso são medidas cautelares. Não poder se aproximar da vítima ou de testemunhas. Então, podem ser aplicadas essas medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal também. Ok? Muito bem. Seguindo aqui, nós temos um capítulo, né, do Código de Processo que tratam das provas. É um capítulo muito importante, né? Ele começa no artigo 155, que já traz uma regra, dizendo que o juiz não pode basear a sua sentença nas provas colhidas exclusivamente na fase de inquérito, salvo as provas não repetíveis, cautelares, antecipadas, né? Isso é uma regra muito importante. Diz também que a prova incumbe a quem alega e proíbe a utilização de provas ilícitas, né? E até mesmo aquelas provas que são ilícitas por derivação. Na sequência, começa a tratar das provas em espécie. E dentre as provas em espécie, a prova pericial. E aqui, pessoal, há uma mudança importantíssima trazida pelo pacote anticrime, que é a criação da chamada cadeia de custódia. Cadeia de custódia da prova pericial, mostrando pausadamente ali como a perícia deve ser feita, como os vestígios devem ser colhidos, analisados, né? Não precisa para a prova se preocupar com toda a cadeia de custódia, mas precisa saber que existe regra de cadeia de custódia para preservar
o objeto da perícia e, com isso, fazer com que a perícia seja produtiva, mais próxima da realidade. Mas há várias outras provas, prova testemunhal, a prova documental, regras todas específicas lá, e o interrogatório, que também é meio de prova, tá, pessoal? É um meio de prova e também um meio de defesa, é um misto dos dois. No interrogatório, o advogado tem que estar presente, pode fazer perguntas, né? E o interrogatório pode ser um meio de prova na medida em que o réu pode confessar, pode delatar alguém, isso são elementos importantes, né? A confissão não tem valor absoluto, o que significa que uma pessoa pode confessar e ser absolvida, sim, se o contexto determinar que ela mereça ser absolvida, tá? Por outro lado, também o réu tem o direito de ficar calado. Esse silêncio não pode ser levado em consideração para prejudicá-lo, né? Todavia, o silêncio do réu pode prejudicá-lo na medida que ele está desperdiçando uma chance de defesa. Não que aquilo será interpretado ao seu desfavor, mas ele pode não trazer elementos, né? Uma oportunidade de se defender que ele está desperdiçando ali. Perfeito? Bom, também devemos entender aqui uma questão importante que cai muito na prova, que são os procedimentos judiciais, né? Então, nós temos basicamente os procedimentos comuns e os procedimentos especiais. O que é um procedimento? É a sequência dos atos de um processo, né? Então, alguns processos são mais céleres, outros menos céleres. Nós temos o procedimento comum, que pode ser o ordinário, sumário e sumaríssimo, né? O procedimento ordinário é base para todos os outros procedimentos que, de alguma forma, copiam o procedimento comum ordinário. Qual é a sequência do procedimento comum ordinário? Nós temos o oferecimento da denúncia ou queixa, e aí poderão ser arroladas até 8 testemunhas pela acusação, depois o recebimento da denúncia ou queixa, na sequência a citação, a resposta à acusação, né, que é uma espécie de defesa, em que a defesa, em 10 dias, é o prazo para a resposta, poderá também arrolar as suas testemunhas, até 8 testemunhas. Depois, o juiz decide se absolve sumariamente ou não, de repente acaba o processo desde já, através de uma absolvição sumária, ou se não absolver sumariamente, marcará a audiência final de instrução, debate e julgamento, em que serão ouvidos todos, a vítima, testemunhas de acusação, testemunhas de defesa, o próprio réu interrogado, por último, fechando ali a instrução, os debates que são orais, em regra, 20 minutos, acrescidos de mais 10 minutos para acusação ou defesa, que podem ser convertidos em memoriais, 5 dias para acusação e 5 dias para a defesa, e na sequência também temos o julgamento. Esse é o procedimento ordinário que, de resto, é copiado pelos outros procedimentos. O procedimento sumário, por exemplo, é igual ao ordinário, só que ao invés de 8 testemunhas, são 5 testemunhas. O procedimento sumaríssimo é muito parecido com o ordinário, só que ele tem uma fase preliminar, em que é possível uma audiência preliminar com tentativa de acordo, composição civil, transação penal, são elementos ali do procedimento sumaríssimo, que é o procedimento do GCRIM, das infrações de menor potencial ofensivo, aqueles crimes que tenham pena de até 2 anos e que não sejam violência doméstica e familiar contra a mulher, né? E aí nós temos os procedimentos especiais, o júri, por exemplo, para julgar os crimes dolosos contra a vida, o júri é bifásico, a primeira fase é quase idêntica ao procedimento comum ordinário, mas aí vem a segunda fase ali, com o júri, o plenário, todas aquelas questões relacionadas ao júri. Temos o procedimento de funcionário público, né, que a grande diferença é uma defesa preliminar, uma defesa em 15 dias antes mesmo do recebimento da denúncia ou queixa, tem essa defesa preliminar. Temos o procedimento dos crimes contra a propriedade imaterial, em que é necessária a busca, apreensão e perícia do material plagiado, sob pena de não se admitir o processo, né? Temos o procedimento de crimes contra a honra, que tem ali
dentro do seu bojo a possibilidade de uma audiência de reconciliação antes, né, de recebimento da queixa, tem audiência de reconciliação, e nas leis especiais, por exemplo, na lei de drogas, também tem um procedimento especial que contempla, por exemplo, a defesa preliminar também, e um detalhe curioso na lei de drogas é que o réu, ao invés de ser o último a ser ouvido, ele é o primeiro a ser ouvido na audiência final de instrução. Na prática, os juízes têm ouvido o réu por último, mas a lei prevê que ele é o primeiro a ser ouvido quando se trata de lei de drogas, ok? Né? Tem que ficar atento a isso. Então, os procedimentos são temas ali que importantes e que caem na prova. Também devemos tratar, para finalizar, de dois temas importantes, que é a nulidade. Há um capítulo próprio das nulidades, né, a partir do artigo 563 do CPP, e, aliás, lembre-se que não há nulidade sem prejuízo. Se, de repente, uma regra do Código de Processo, uma regra da lei não foi cumprida, mas não trouxe prejuízo para a vítima, não é uma nulidade. Para a vítima não, para o réu. Não é uma nulidade, e sim, ali nós temos uma mera irregularidade. Tem que trazer prejuízo, né? Para a acusação e para a defesa tem que trazer prejuízo, senão não é nulidade, né? Temos ali todo um rol de nulidades no artigo 564 e uma novidade trazida pelo pacote anticrime, que foi o inciso 5º, inserir o inciso 5º no artigo 564, dizendo que haverá nulidade por falta de fundamentação também. Por falta de fundamentação, teremos nulidade. E, por fim, temos o capítulo dos recursos no Código de Processo Penal, né? Bom, os recursos, eles têm algumas características, é muito importante entender, basicamente, para que serve um recurso e qual é o seu prazo. O recurso em sentido estrito, ele está no artigo 581 e tem, em regra, o prazo de 5 dias para ser ingressado, e só cabe recurso em sentido estrito nos casos explícitos do artigo 581. São muitos os casos, né, mas ele ataca despachos, sentenças, né, decisões, despachos e sentenças, todas de primeira instância, só cabe decisão de primeira instância. Os casos mais emblemáticos que cabe: o rese é a decisão que rejeita a denúncia ou queixa, a decisão de pronúncia, a decisão do juiz que se dá por incompetente, a decisão do juiz que nega seguimento a uma apelação, dentre outras situações, são passíveis ali do rese. A apelação é o recurso mais importante, sem dúvida nenhuma, ataca as sentenças condenatórias e as sentenças absolutórias, sejam elas da vara criminal ou da vara do júri, e também atacam aquelas decisões que deveriam caber o recurso em sentido estrito, mas o recurso em sentido estrito não previu. Então aí entra a apelação. Em regra, o prazo para interpor a apelação é em 5 dias, no GCRIM o prazo é de 10 dias, não só para interpor, mas também para apresentar as razões, tudo junto. No GCRIM é tudo junto. Né? Bom, também cabe a apelação das decisões de impronúncia e da decisão de absolvição sumária lá do júri. Impronúncia e absolvição sumária do júri cabe apelação. Embargos de declaração serve para quando a sentença ou acórdão for omisso, contraditório, ambíguo, né? Então aí cabe os embargos de declaração, que em regra são apenas de 2 dias, mas no GCRIM o prazo é de 5 dias para embargo de declaração, que sempre interrompe o prazo para outro recurso. Embargos infringentes e embargos de nulidade são os únicos recursos exclusivos da defesa, só a defesa entra, quando nós tivermos um acórdão não unânime desfavorável ao réu. Acórdão não unânime, que esteja julgando um rese ou uma apelação. Então, está no julgamento de um rese ou de uma apelação e o acórdão não foi unânime, foi 2-1. Então, baseado no voto vencido, cabe embargos infringentes quando a divergência for de mérito ou embargos de nulidade quando a divergência for processual. O prazo para a interposição
dos embargos infringentes e também de nulidade 10 dias. Outro recurso saindo aí do Código de Processo, indo para a Constituição, é o ROC, Recurso Ordinário Constitucional, que cabe tanto para o STJ quanto para o STF, né? Basicamente, o recurso ordinário constitucional é cabível quando um HC ou um mandado de segurança for denegado, HC ou mandado de segurança denegado, não é, pelos tribunais. Então, se o TJ ou o TRF denegar um habeas corpus, cabe ROC para o STJ. Quando um tribunal superior, um STJ da vida, denegar o habeas corpus, ou mandado de segurança, cabe ROC para o STF. Também vale lembrar que cabe ROC para o STF das decisões sobre crimes políticos. Decisões sobre crimes políticos, ROC para o STF, e o prazo do ROC é de 5 dias. Temos também os recursos especial e extraordinário, que são comuns aí também para outras esferas do direito, não só o direito penal, né, processo penal, mas, em suma, o recurso especial vai para o STJ, quando o Tribunal Regional Federal ou o Tribunal de Justiça contrariar lei federal ou quando nós tivermos uma questão relativa ali à divergência jurisprudencial, né? Entre tribunais, cabe o recurso especial para o STJ. E o recurso extraordinário para o STF, quando a decisão contrariar ali a Constituição Federal. Para ambos os casos, há necessidade de pré-questionamento e para o recurso extraordinário também há necessidade de repercussão geral. Prazo para o recurso especial extraordinário, 15 dias. Ok? Bom, teria muitas outras coisas para tratar aí com vocês, mas esse é um resumo direcionado sobre os assuntos mais recorrentes na prova e que, tenho certeza, pode contribuir decisivamente para vocês. Um grande abraço e uma boa sorte na prova.